Eu vou colocar nesse videozinho aqui para a gente fechar o nosso assunto sobre a arte românica, tá bom? E a arte gótica, tá bom? Que no caso é a arte medieval, tá? Eu quero corrigir duas coisinhas com vocês, tá? Que eu falei românica, tá bom? Na leitura do texto, desculpa. Não prestei atenção, é arte românica, tá bom? E outra coisinha também, só para frisar, acho que foi na segunda ou terceira folha, só um minutinho, deixa eu pegar aqui para me recordar. Eu troquei aqui o século também para vocês, porque para mim tava uma coisa, depois eu fiz a correção. Na primeira folha que fala sobre a arte românica, predominante entre os séculos 5 e 9, tá bom? Perdão, eu tinha falado o século errado, ok? Aí eu tô me corrigindo aqui com vocês, me retratando, tá bom? Então vamos lá. Vou soltar aqui o videozinho pra gente, tá bom? Beleza? Partiu o vídeo, bora lá. A arte românica é predominante do Ocidente, que se produz paralelamente à arte bizantina. Reflete um período muito conturbado na Europa, a Idade Média, em que se estabelecem os feudos e ocorrem as guerras de conquista territorial. É a época das guerras entre mouros e cristãos, com lutas incessantes. A Idade Média teve como filosofia maior o teocentrismo, isto é, Deus como o centro do universo. Surge então um estilo pesado, cujo ponto alto é a arquitetura. A pintura, a escultura e as artes decorativas estão subordinadas à obra arquitetônica. O efeito mais evidente da construção românica é o peso, paredes grossas, profusão de cúpulas, colunas e arcos. Mas essa arquitetura sólida não é absolutamente uniforme. O espírito românico encontra soluções sempre diferentes para cada região, e mesmo sendo um estilo europeu, não deixou de sofrer influências orientais. Na Inglaterra temos a Catedral de Durham, iniciada em 1093 e terminada em 1500. Na Alemanha temos a Igreja de Santa Maria Laach, construída entre 1093 e 1156. Na França temos a Basílica de Santa Madalena, uma construção do século XII, com exceção da cúpula que foi reconstruída no século XIII, já em estilo gótico. Em Florença temos a Basílica de São João Batista. Na Itália temos a Torre de Pisa. A escultura românica cumpre apenas a função de preencher os espaços vazios dos elementos arquitetônicos e atenuar a sensação de opressão criada pelo peso do edifício. Pode-se dizer, portanto, que a escultura é um complemento natural da arquitetura, adaptando-se a ela e servindo como decoração e para contar histórias. Tá vendo, gente? Observa cada detalhe, olha. Como Nas que as fachadas esculturas... são comuns as representações do Apocalipse, com anjos, bestas e demônios, compondo cenas que lembravam aos fiéis os perigos da tentação. Os relevos, mais frequentes que as estátuas individuais, preenchem os espaços ao redor dos pórticos, as entradas. Eles aninham-se por sobre as pilastras, jorram das pias de água benta, adornam arcos, formam colunas, transfiguram-se em capitéis, que são a parte superior das colunas, sempre se adaptando às linhas da escultura. Tá vendo? Que quanto maior era a tendência para eles. A Deposição, esculpida em 1178 por Benedetto Antelami para o Duomo de Parma, na Itália, é um exemplo de escultura integrada à arquitetura. A pintura, pouco utilizada nesse período, foi em parte substituída pela tapeçaria. Foi também representada por iluminuras, que são pequenos desenhos coloridos que complementavam um texto escrito, quase sempre de caráter religioso. Os exemplos mais interessantes de pintura românica provêm da Espanha.
Agora a gente vai mostrar um pouco da arte gótica também, tá? Tudo no mesmo vídeo, tá bom? Só um minutinho que já tá indo. A arte gótica. A arte gótica é também chamada de arte das catedrais ou arte das ogivas. Surge no final do século XII na França e é uma mistura de elementos clássicos, bizantinos e bárbaros. Foi sob o patrocínio da Igreja que surgiram as primeiras manifestações da arte gótica, as catedrais. Corporações de artesãos eram contratadas pelos bispados para erguer esses imponentes edifícios de pedra que se constituíram no próprio símbolo da cidade. A Igreja foi, de fato, o maior cliente dos artistas e artesãos da época. Arquitetura, escultura, pintura e demais manifestações do período gótico são obras anônimas, fruto das corporações de profissionais. Mesmo quando uma obra é atribuída a um mestre, em geral ele não a fez sozinho. Nessa época, também a filosofia teocentrista atingiu seu apogeu. Toda a vida do homem deveria ser voltada para o aspecto religioso, e as igrejas deveriam tornar-se mais amplas para abrigar maior número de fiéis, mais altas para proporcionar a elevação do pensamento do homem a Deus e para demonstrar a grandiosidade da religião. Lembra que eu falei pra vocês, tá O vendo? estilo gótico não se limitou à França, nem se manteve inalterado ao longo dos 2 séculos de existência. Foi adotado por outros países, como a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha, onde sofreu algumas variações. Nenhuma, porém, alterou sua característica principal, a verticalidade, presente nas catedrais e nas figuras alongadas dos vitrais e pinturas. Alguns exemplos de catedrais góticas na Europa são a Catedral de Burgos, na Alemanha, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, o Parlamento Inglês e a Torre do Big Ben, em Londres, a Catedral de Amiens, a Catedral de León e a Catedral de Milão. Isso tudo com Curiosamente, arte existe gótica, tá, também no gente? Brasil uma catedral gótica. Ela Essa no fica em Brasil. Ilhéus, no estado da Bahia, e apresenta as mesmas características arquitetônicas das catedrais góticas da Europa. A pintura gótica tem as mesmas características da pintura bizantina e românica, e é, na sua maior parte, substituída pelo vitral. Olha, gente, como que eram os maravilhosa vitrais? criação do espírito medieval. Olha os O detalhes. vitral surgiu incorporado à arquitetura gótica, o que só foi possível graças às paredes mais finas. As finalidades do vitral foram basicamente 2: aumentar a luminosidade das igrejas e ensinar a religião aos fiéis através das figuras, uma vez que quase a totalidade da população era analfabeta. Porque, ou seja, não era só escrito, tá, Os gente? vitrais Através de são desenhos. constituídos de pedaços de vidro ordenados de modo a formar uma imagem e ligados por nervuras metálicas. Que ali também as pessoas se comunicavam, né? Porque eles Algumas não das tinham mais estudos. importantes manifestações pictóricas são as iluminuras, pinturas de dimensões reduzidas, feitas em aquarela ou têmpera, destinadas a ilustrar manuscritos. As cenas são religiosas ou representam aspectos da vida cotidiana. Já os temas dos afrescos, assim chamados porque eram pintados na parede enquanto a argamassa estava fresca, e a pintura em madeira, reproduzem, sobretudo, cenas da vida de Cristo e da Virgem Maria. O fundo dourado é uma constante, e há uma preocupação com a profundidade, ou seja, esboça-se a perspectiva, que representa a grande conquista dos pintores italianos do século XIV. A escultura gótica apresenta-se também integrada à arquitetura. O estilo torna-se mais claro, mais harmonioso e mais expressivo.
Na música, as letras gregas e romanas não eram absolutamente cristãs, e isto tornou-se um problema para a Igreja, que tinha necessidade de adaptar letras cristãs aos cantos gregos e romanos. São Gregório introduziu o canto gregoriano, também conhecido como cantochão, que é um canto fácil de ritmo leve. Os monges, entusiasmados com a música, passaram a utilizá-la para converter e atrair pessoas ao cristianismo. Esse vai ser o nosso vídeo de A hoje, arte tá, galera? gótica. Até a próxima aula.